TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, minha gente, eu sou o Pablo Kling e esse é o programa Orgulho de Ser Petropolitano. E olha, que não sou só eu não, tem muita gente que tem orgulho de ser petropolitano e a nossa ideia é mostrar justamente isso. Não só a casa da Princesa Isabel, que é maravilhosa, mas a história por trás da casa. Quem faz a casa não é apenas quem faz a casa ser o que ela é, não é apenas quem morou, quem construiu ou a beleza arquitetônica, mas a história por trás dela, as pessoas. História envolve pessoas. E hoje eu estou aqui na casa da Princesa Isabel, no Duetos Café, que fica aqui, tomando um cafezinho, batendo papo com uma pessoa muito conhecida em nossa cidade e que tem orgulho de ser petropolitano. Márcio Fiorini, uma família super conhecida na cidade, família Fiorini é uma família tradicional na cidade também, mas nós vamos chegar a esse ponto. Quero começar falando no primeiro bloco aqui, Márcio. Primeiro, agradecer essa oportunidade da gente fazer esse bate-papo. Vamos conhecer um pouco mais sobre arte. Aqui, ó, o Jornal Correio Petropolitano, quase voou com o vento aqui. A coluna de hoje. É, a coluna de hoje. Estamos gravando na sexta-feira, 6 de setembro, véspera de feriado. Márcio, conta um pouquinho da tua trajetória pra gente, que você estudou, que nasceu, cresceu, estudando em Petrópolis, vivendo em Petrópolis, aí depois você teve uma carreira meteórica internacional e depois regressou a Petrópolis. Então vamos dividir esse bate-papo aqui em 3 blocos. Desse primeiro bloco aqui, conta um pouquinho da tua trajetória. 3 blocos vai ser pouco. Vamos fazer 3 programas. Isso, melhor. Vamos lá. Como é que é a sua história? Você é da região central de Petrópolis, Eu né? nasci aqui no centro de Petrópolis, aqui, no final da Ipiranga, na rua Alberto Torres. Nasci, fui criado aqui e sempre tive uma paixão pela cidade, sempre me senti pertencente à cidade imperial. Em todos os lugares do mundo que eu trabalhei, que eu morei, eu sempre fiz a referência. As pessoas têm uma... Quando você é do Brasil e quando você é do Rio, você é carioca, né? E eu sempre digo, não, sou petropolitano. E as pessoas, mas como petropolitano? Aí você tem que contar toda a história. Mas eu sempre já faz a propaganda. Exatamente, né? Já faz todo esse... Já faz a chamada turística, né? E desde pequeno você sempre teve essa pegada pro lado da arte. Sempre. Como você se descobriu um artista? Eu acho que eu nasci, olhei para o mundo e falei assim, sou artista. Porque eu não me vejo de uma outra forma. Eu nunca consegui olhar para as coisas de uma outra forma. Eu já tentei, mas não vai, sabe? Eu até tento, mas não vai. E o que eu faço hoje é colocar o meu olhar artístico, né, criativo, em todas as coisas que me rodeiam. Então, eu estou num momento que eu estou abrangendo bastante atividades, mas todas elas que eu posso imprimir o meu olhar, a minha arte, o meu gosto, ou seja ele dentro das artes plásticas, nos eventos, né, colaborando, criando eventos de arte, agregando outros artistas, porque eu acho que esse movimento é muito importante. Eu não sou um artista que fica quieto no seu lugar ou no seu ateliê esperando alguma coisa acontecer. Eu gosto de participar, de levar a minha arte para os lugares. Então é isso que eu tenho feito a minha vida inteira. E como é que era ser um artista petropolitano naquele período, quando você tinha lá seus 14, 15, 16 anos? Bom, eu tenho um histórico familiar artístico, né? Meu avô italiano o Pompilio Fiorini, era um artista, ele era um alfaiate incrível, ele tinha uma habilidade, eu acho que toda essa habilidade manual, tenho certeza, manual que eu herdei foi dele, né? Que já vinha também das outras gerações.
E a música presente na minha vida desde sempre com ele, todas as músicas clássicas, eu ouvia tudo desde criança. Na casa dele ele tinha uma discoteca impressionante. E aí isso também, meu tio, né, o Luverci Fiorini, também um compositor, um cara também arquiteto, também a gente trocava muito, porque o nosso olhar sempre foi muito parecido, né? Então, ser criança, adolescente, artista, para mim, era mais difícil naquele momento de não saber como me expressar e como chegar até as pessoas com a minha arte, né? Porque quando você tem esses dons todos, é muito complicado, e principalmente naquela época, né? Hoje você tem como se comunicar, você tem como se expressar muito mais fácil. Os jovens de hoje, que são artistas, eles conseguem chegar no universo coletivo muito mais rapidamente. Através das redes sociais. Das redes sociais. A internet como um todo. Até mesmo através de universidades, de tudo isso. Naquela época a gente tinha limitações, né? Principalmente nascendo em Petrópolis. Então, o que aconteceu comigo foi a oportunidade de chegar aqui uma marca importante que era a Company, que me abriu as portas para esse universo, né? Foi um amigo meu que trouxe a marca para cá, o João Donato D'Angelo, trouxe a marca, me chamou para fazer parte da equipe gerenciando e supervisionando, porque era aqui, depois a gente abriu o Juiz de Fora, tinha a Companhia dos Pés, eu trabalhava no Rio, acompanhava as coleções, eu trabalhava com eles na fábrica, eu era um garoto de 18 anos me descobrindo e pessoas me descobrindo, né? Então isso me deu me facilitou, me abriu realmente as portas, né? Que eu enxerguei o mundo. Trabalhar com o Mauro Taubman, um cara de 18, 19 anos, que eu trabalhei com eles, eu tinha 18 até os meus 20, foi de 81 a 86. 6 anos que eu trabalhei com eles. Então, assim, um cara jovem, tendo contato com aquele monstro, porque o Mauro era um gênio, foi para mim uma escola impressionante. E ele me dava todo o apoio, tudo que eu queria fazer. Inclusive, naquela época, eu fiz coisas no Palácio de Cristal, no Quitandinha. Ele conseguia abrir o Quitandinha para fazer um evento da Company. Naquela época, o Quitandinha estava fechado. O Palácio Quitandinha, o Teatro Mecanizado, era fechado. Ninguém entrava. E através da dona Wanda D'Angelo, que era amiga do dono na época... Eu vou usar um network. Mas naquela época, eu perturbei tanto ela. Falei, dona Wanda, por favor, você liga para ele. Ah, meu filho, mas eu falei, liga para ele, eu quero fazer o desfile lá, eu consegui fazer o desfile lá da Company, né? Na época foi uma loucura. Eu consegui juntar lá, sei lá, 2.000 pessoas que eles tiveram que parar na porta porque não cabia mais. E ali começou a minha experiência realmente para me trazer até hoje ao homem que eu me tornei. E quais os segmentos da arte você trabalhava naquela época e quais você manteve e trabalha até hoje? Todos. Todos? Todos. Porque aquele momento era moda, né? Eu não desenhava, mas eu participava. Ao mesmo tempo, desde aquele momento, as vitrines da Company eram artísticas. Então, eles me deixavam fazer as vitrines. Eu pintava as vitrines, eu desenhava nas vitrines, eu criava já as vitrines. Eu sempre desenhei, eu sempre pintei. Eu fazia aula de pintura quando criança aqui no Palácio de Cristal com o Van Dyck, né? Então, assim, desde garoto eu tenho essas vertentes, né? essa vertente artística, e eu sempre fui atrás daquilo que eu tive vontade de fazer, né? Então, eu fui estudar cerâmica, eu fui estudar música, eu fui sempre atrás daquilo que eu me sentia atraído e que eu queria experimentar e trocar, e algumas coisas eu levo mais à frente, outras menos, né? Mas hoje eu acho que eu estou conseguindo usar de todos os meus dons para poder chegar onde eu quero chegar. E você acredita que... Eu cresci ouvindo muito papo assim, para fazer sucesso tem que sair de Petrópolis, para fazer sucesso tem que sair da cidade. Você acredita que era assim antigamente, que hoje se mantém assim também? Você acredita que o petropolitano ele tem oportunidade de desenvolver suas habilidades, seja na área que for, e crescer e romper, fazer sucesso? Mas eu acho que isso não é uma questão de ser petropolitano, ou carioca, ou mineiro, ou paulista, não. Eu acho que é uma questão, isso é uma característica do ser humano. O ser humano sempre olha para o outro que saiu e que se destacou fora do seu habitat.
E eles gostam disso. Às vezes o sucesso da pessoa está do lado dela, o talento está do lado dela, e ela não consegue enxergar se alguém não disser para ela: ah, não, esse cara foi para lá, ganhou o mundo, fez isso, fez aquilo, ganhou o prêmio, pá, 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 pá. Porque é uma bobagem, né? Na realidade é uma bobagem, mas o ser humano é assim. Então, eu sempre fiz isso tudo não pensando que eu ia ter esse reconhecimento ou não. Eu sempre fui porque eu gosto do movimento. Eu preciso entender o que está acontecendo lá. O que eu tenho para lá? O que eu tenho para ver? Como é que eu posso agregar? Como é que eu posso agregar? O que eu posso colaborar? Onde é que eu posso brincar com essas pessoas, sabe? A gente falando de arte aqui, é até bom lembrar, já que falamos inclusive a data da gravação, a coluna de hoje, Pablo Kling no Correio Petropolitano, falando de Petropolitana, que é a atração no Blue Note Rio. Quem canta é lá? A Tati Vidal, Maravilha. daqui de Petrópolis. Então, a arte se complementa e a gente vai tomando espaço cada vez mais. E eu acho que esse espaço se faz do momento que você se movimenta, mesmo. Né? Eu não acredito em nada que seja estático. Diante disso que você falou, tem uma frase, um mandamento, uma parábola, enfim, usem como quiser, sobre o futebol que pode retratar isso. Quem pede, recebe, mas quem se desloca tem prioridade. Ou seja, não é apenas ficar pedindo, tem que se movimentar. Não pode, eu sempre faço isso. Nesse momento mesmo eu tô em Petrópolis já desde 2019 que eu voltei para cá. E nesse momento eu já estou assim, sabe? Eu já fui para Florianópolis em 2022, passei o ano lá, porque fui fazer uma exposição e acabei ficando o ano, porque começaram a surgir 1000 trabalhos. Eu fui trabalhando, aluguei um apartamento lá e fiquei, foi ótima experiência. E agora eu estou aqui desde 2023, tenho ido a São Paulo, feito muita coisa lá, mas eu estou meio, sabe, eu estou me movimentando. Calma que isso aí a gente vai falar no próximo bloco. A gente vai fazer uma pequena pausa agora, Ok. Vou tomar mais um cafezinho aqui. Não sai daí não, porque você vai tomar esse cafezinho junto com a gente no próximo bloco, Orgulho de Ser Petropolitano. Olá, eu sou Bruno Zanata, sou arquiteto, atualmente moro em Correias e tenho orgulho de ser petropolitano. Aqui é Neném Peixoto, morador da Alcobacinha, lá do Itamaraty, e eu tenho orgulho de ser petropolitano. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão, no prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco, show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. De volta com o programa Orgulho de Ser Petropolitano, hoje gravado aqui no Duetos, na casa da Princesa Isabel. Aquele cafezinho delicioso que já está chegando mais um, né, Márcio? Você pediu Ainda mais um bem, cafezinho, né? Eu sou um café maníaco. Isso daí, eu também sou. Então, Márcio Fiorini, Diga-me. vamos lá. Presente. Você ia falar dos eventos que você tem se mobilizado. Os dois últimos que eu pude prestigiar a tua participação foram Master Casa e Rio Design Connection. Ambos aqui em Petrópolis. Master Casa em Itaipava. Sim. E o Rio Design Connection, que a primeira edição em Petrópolis aconteceu ali em Correias. Então, são duas propostas voltadas para a arquitetura.
mas um voltado ainda mais para conexão ali de negócios. Sim. Qual a tua experiência, como é que foi a tua experiência de participar, tanto no Master Casa quanto no Design Connection? Muito boa, sempre. É o que eu acabei de falar para você, né, sobre o movimento. Né? E, na realidade, o meu movimento... Cafezinho chegando. Cafezinho ótimo chegando. Obrigado. Porque sobre o movimento, na realidade ele começou... Quando eu voltei para Petrópolis em 2019, como sempre, esse centro histórico sempre me encantou e sempre me inspirou, sempre. Eu, quando era criança... É o lugar da cidade que mais te inspira? É o centro É histórico? a minha rua predileta, é a Avenida Keller. E quando eu era criança, eu matava a aula e ia para os jardins do Museu Imperial para ler, para desenhar, para me inspirar. Aquele lugar me inspirava. E quando eu voltei em 2019, andando pela cidade, dirigindo aqui pela Keller, eu falei, o que eu posso fazer para trazer um pouco desse meu olhar, até pela minha experiência internacional, e trazer um pouco para cá, né? E aí eu falei, já sei, vou fazer uma semana de arte contemporânea em Petrópolis, que nunca teve. E falei, bom, aonde? Preciso fazer num palácio. Qual é o palácio vazio que eu poderia ocupar com isso? E o único lugar disponível no momento era aqui, a Casa da Princesa Isabel. E até então não recebia visitante. Não recebia visitante, eles nunca tinham feito nada. Aí eu liguei para o Francisco Orleans Bragança, meu amigo, e falei com ele, olha, Francisco, eu quero fazer isso. Eu não tinha nem exatamente a ideia exata do que seria, mas eu falei, olha, eu quero fazer isso. Ele falou, Márcio, achei a ideia ótima, mas tem que falar com meu irmão, com os meus irmãos, eles têm que aprovar e tal. Eu falei, bom, então você se organiza e me diz o que é possível. 2 dias depois ele me liga e falou assim, bom, então passa lá na Casa da Princesa, tal hora, vai estar todo mundo lá, meus irmãos todos estão aqui, né? Falei, que maravilha. Aí vim aqui, Dom Pedro Carlos recebeu a gente, todos sentamos na mesa, conversando, eu me levantei e expliquei, olha, quero fazer isso. E aí ele foi o primeiro a dizer, Márcio, olha, adoro a ideia, a casa é sua. Pode fazer por mim, se eles estiverem de acordo. Bom, e aí assim eu fiz. Fiz um evento, foi em setembro de 2019, 10 dias aqui, aluguei uma casa também na Avenida Keller para fazer um suporte, fiz um leilão de arte, fiz uma festa, fiz várias coisas. Por quê? Para trazer justamente à tona essa dinâmica de uma festa de verdade, num palácio de verdade, numa cidade imperial de verdade. E principalmente as pessoas que não são daqui de Petrópolis, que não estão acostumadas com essa beleza, com essa maravilha que nós temos aqui, elas ficam impressionadas, né? Claro, mas tanto Petrópolis aqui. Outra matéria aqui que está na coluna desse final de semana, luz, câmera, ação e viagem. Petrópolis celebra resultados com turismo cinematográfico. Ou seja, a gente, petropolitano, a gente aproveita o ano inteiro da maravilha que é esse cenário. E quando as pessoas vinham para a tua exposição, para a mostra, para o festival de arte contemporânea, ficaram encantadas. Encantadas, todo mundo encantado. Eu fiz uma festa aqui no Jardim, a abertura foram 500 convidados. A festa foi aqui no Jardim, depois a família inteira comigo nós recebemos os convidados, todos juntos. A família completa, os Orleans e Bragança e eu, recebemos todos os convidados, um a um, na porta do palácio. Então, foi realmente um marco. Eu acho que ali eu comecei a trazer mais essa minha experiência, esse meu olhar para a cidade, né? E colaborar. Trouxe artistas do mundo inteiro. O próprio, ele é meio irmão da Paola Orleans e Bragança, que é o Mico Sapierra, que é meu super amigo. Ele é polonês inglês, né? E ele veio, eu convidei ele para vir, ele veio expor. Trouxe um artista da França, 2 artistas da Argentina, um do Uruguai, e brasileiros, e todos convidados, eu convidei todos. Então foi um evento que eu gostaria de repetir, é o que eu estou tentando agora fazer a 2ª edição, que na realidade eu queria fazer no ano seguinte, mas veio pandemia e me interrompeu, e agora eu estou pensando na 2ª edição dele. E depois, agora, sobre a Master Casa. Aí coisas aconteceram, eu fiz várias coisas nesse período, e veio o convite da Master Casa para fazer a galeria de arte com uma exposição minha. Então eu fui conhecer a casa, adorei, uma casa dos anos 70, um projeto do Sérgio Judice, maravilhoso, casa impecável, a casa impressionante, uma casa colonial bárbara. E quando eu cheguei lá, eu olhei aquela galeria, falei, uau, dá para fazer uma coisa maravilhosa, mas vai depender também das arquitetas ou dos arquitetos que vocês
vão trazer para fazer isso comigo. Ela falou, já tem. Eu falei, né? Será que vão me entender? E me entenderam maravilhosamente bem. Criaram um projeto para abrigar a minha obra. E foram 5 semanas de um trabalho diário bacanérrimo. Sabe? Foi, apesar de foram, assim, se não estou enganado, se não me falha a memória, 52 arquitetos nesse projeto do Master Casa. Não sei te responder. Mas a harmonia, até entre o ambiente e outro, parecia que era um projeto só. O projeto da Master Casa ficou algo encantador. Parecia um projeto só, e os teus quadros ali compondo o ambiente. Ficou algo muito maravilhoso. A Alô Freitas e a Emanuele Miguel, que fizeram o projeto, elas se inspiraram nas abóbadas romanas, para criar aquela galeria, para dar aquela profundidade. E no final da galeria, eu falei, eu não vou colocar um quadro no final da galeria, porque tinha uma parede que, né, o final da galeria ela era saída para 2 suítes. Eu falei, eu não vou simplesmente colocar um quadro de fundo, que seria o mais óbvio. Eu falei, eu vou pintar essa parede. Então eu fiz um mural. Lá atrás elas vieram com os espelhos e deu aquela profundidade. Então quando você via do início, parecia ainda muito maior. Era enorme, mas parecia ainda muito maior. E o que eu achei bacana no projeto que você falou, dessa harmonia, que parecia uma casa só, eu, pela primeira vez, vi numa mostra de arquitetura, o que eu falei numa palestra lá no Rio Arquitetura Design Connection. Eu falei com uma arquiteta que estava fazendo uma palestra, ela estava falando sobre tendência. Eu falei, olha, eu acho que a tendência atrapalha a essência. Ela interrompe a essência. Porque a tendência, ela impõe alguma coisa que nem sempre cabe naquele lugar, ou naquele ambiente, naquela cidade, naquela construção, né? Então, o que eu achei harmonioso e bacana na Master Casa é que os arquitetos não se importaram muito com a tendência. Cada um criou o seu ambiente com o seu olhar. E aí você tem essa sensação de casa, né? Ficou muito aconchegante. Todos os espaços estavam muito aconchegantes. Porque o que eu tenho visto em geral é que as pessoas vão a Milão, vão não sei aonde, copiam aquela tendência, trazem, reproduzem, então ficam todos os espaços parecendo o mesmo. Sem criatividade, sem alma. Porque eu acho que não tem nada pior do que uma casa sem alma. Ela pode ser a casa mais sofisticada, mais bacana, mais cara, mas se não tiver alma, né? Sem um objeto de valor sentimental, que vem da sua família, algo que realmente conta a tua história. Eu acho que a casa é isso, ela conta a tua história, né? Acabou que a gente pulou, a gente falou que ia falar de um tema no segundo bloco, no terceiro a gente vai falar de outro. Agora, para a gente já introduzir o assunto do próximo bloco, como é que foi essa tua experiência internacional? Conseguiu levar Petrópolis para todos esses lugares? Eu acho que sim. Como eu falei lá na frente, né? Eu sempre falei, em todos os lugares eu sempre falo, eu sou petropolitano. Mas petropolitano, carioca não, sou petropolitano. Nascido em Petrópolis, a cidade imperial. Então, isso eu acho que colabora, sim, com essa comunicação e com essa informação. Muitas pessoas, eu vou te dizer assim, tem gente, principalmente os franceses, eles às vezes conhecem mais de Petrópolis do que muito petropolitano, né? Da nossa história, em geral. Tive um professor na faculdade, Eduardo, ele tem um livro, A Francesa História de Petrópolis. Não sei se você conhece. Não conheço. Vou depois botar vocês em contato, porque eu acho que você vai gostar de ler esse livro. Com certeza. E vai enriquecer bastante. Quem sabe daí não sai uma inspiração para algumas obras de arte unindo Petrópolis à França. Eu acho... Então, assim, eu sempre coloquei Petrópolis na frente e sempre tentei trazer, apesar de eu ser italiano também, né? Eu sou ítalo-brasileiro, trazer a Itália, obviamente, vem comigo, né, na minha essência, mas eu sou brasileiro, nasci aqui, né? Então eu sempre coloco isso como bandeira do meu trabalho, né? Certo. Então a gente vai para um intervalo rapidamente, vamos fazer um intervalo aqui, 2 minutinhos, é algo muito rápido, e a gente volta já para o terceiro e último bloco desse bate-papo aqui, muito bom, com Márcio Fiorini. Sai daí não. Eu sou Gustavo, morador do Cascatinha e tenho orgulho de ser petropolitano. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias,
em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. De volta com o programa Orgulho de Ser Petropolitano, num bate-papo super cultural aqui com Márcio Fiorini. Márcio, você falou da Master Casa, você falou dessa trajetória no início em Petrópolis, na Company. Agora introduzimos o assunto da tua trajetória internacional. Conta pra gente um pouquinho, porque muitas das vezes vários artistas petropolitanos fazem sucesso fora e aqui a maioria dos conterrâneos às vezes não ficam sabendo. Como foi essa tua trajetória lá, que eu sei que foi sucesso absoluto, não em 1 e 2, mas em vários países? Bom, esse foi o seguinte, eu desde criança queria conhecer o mundo, né? Eu sempre gostei de outros idiomas, eu sempre gostei das outras culturas, eu sempre fui curioso no geral. Então, na primeira oportunidade que eu tive de zarpar, eu zarpei. E o meu primeiro destino assim audacioso foi Ibiza, que foi em 1986. Antes eu viajava, mas viajava, né, como turista, conhecendo e tal. Mas para trabalhar, para conhecer, para colocar a minha arte, foi em 86 que eu fui para Ibiza. Eu fiquei em 86, depois voltei, depois fui em 88 de novo. E eu fiz uma loja, eu fiz desfiles, ali eu comecei realmente a colocar a minha arte em prática. E nessa época com moda, né? Que eu tinha Empório Fiorini, que eu fabricava aqui, eu tinha lojas aqui e eu comecei a levar para lá. E isso foi crescendo, foi uma cachaça, né? Foi indo. De repente, eu me retraio um pouco da moda e crio as Joias de Borracha em 2000. E eu lancei a primeira coleção em janeiro de 2001. E aí eu fiz uma loja pop-up em Búzios para testar o mercado, foi um super sucesso, já comecei a exportar para a Austrália e para a Espanha. Aí eu fui convidado para visitar uma feira, Bread and Butter, que é uma feira alemã, que estava acontecendo a primeira edição em Barcelona, isso foi 2002, se eu não me engano. E eu, como eu já tinha morado lá, já conhecia muito bem, tenho amigos, eu fui para lá, falei assim, e fui para lá. E aí fui rever meus amigos, e nesse momento eu falei assim, quer saber? Vou me basear aqui. E aí, naquele momento, eu me baseei em Barcelona e fiquei até 2010. E daí, a minha distribuição cresceu, eu tinha 15 países me distribuindo, né? Europa, Estados Unidos, Austrália, eu vendi para o mundo inteiro, praticamente. E quanto mais você se movimenta, mais as coisas vão acontecendo para você, porque um te vê aqui, te leva para lá. Por exemplo, por eu estar em Dubai, eu fui parar no Líbano. Né? Então, assim, coisas que você não acredita que vão acontecer, de repente você recebe um telefonema. Poder do network. E mais do que o networking, o poder de você estar apresentando o teu trabalho em algum lugar que alguém está passando, vendo ou comprando e vai te ligar para te convidar para ver o país dela. Foi o que me aconteceu com o Líbano, exatamente assim. A presidente de uma organização, uma ONG libanesa, que cuida de mulheres abusadas e violentadas do Líbano e da Síria, ela comprou minhas joias em Dubai, aí morava em Nova York, me ligou, falou, olha, eu sou libanesa, eu tô indo para o Líbano cuidar disso, assim, eu quero que você venha para criar uma pulseira para uma campanha da minha ONG. E eu fui para o Líbano. E foi um sucesso, aliás, um país incrível, uma experiência incrível. Então,
essas coisas você isso não tem uma cartilha, né? Você não pode prever. São coisas que acontecem, mas para isso acontecer, você tem que se movimentar, né? E é o que eu estou fazendo de novo, né? Eu vim para Petrópolis em 2019, depois de girar, porque depois de 2010 eu meio que voltei, mas eu fiquei mais na França, baseado entre Paris e Rio. E viajando e trabalhando, e até 2018, por exemplo, 2018, 2019, eu passei todo fora praticamente. Fazendo algumas coisas aqui pontuais no Rio, no Piauí também. Eu fui convidado pela televisão, pelo Grupo Meio Norte de televisão do Piauí, para fazer um workshop junto da Semana de Moda deles, que aliás é incrível, por sinal. Então, e aí fui ficando, eu fiquei nos Estados Unidos, fui parar em Cuba, trabalhei em Cuba porque eu colaboro com uma empresa, com uma fundação americana, que é a Cooper Bridge Foundation, que o CEO é cubano, então ele faz muitas coisas com os artistas, ele ajuda os artistas cubanos, e eu fui lá com ele para fazer um evento no final do ano. Enfim, essas coisas todas nos trazem essa notoriedade e essa visibilidade. Então fica fácil, às vezes parece fácil que o cara está trabalhando fora e está tendo né, só está sendo reconhecido porque está trabalhando fora. Não é por isso. É porque isso facilita o olhar do outro, chama a atenção. Na matemática diz que é colocar em evidência, né? Colocar em evidência. Né? Coloca o X em evidência. E isso é uma delícia do nosso trabalho, né? É uma delícia você poder exercer essa função, né? E eu gosto de desafios. Agora, eu quero saber, dentro ainda dessa temática internacional, quando te chamavam de carioca, que você dizia, não, sou petropolitano, e que você explicava sobre a cidade, qual é a reação das pessoas, qual a reação desse público, do teu público, sobre Petrópolis? Que é um público com poder aquisitivo que poderia viajar. Mas viaja. Então, que poderia não, perdão. Um público que viaja, é um público que viaja. E que quando você fazia propaganda de Petrópolis... Muitos conhecem. Já conheciam ou vinham porque você falava também? Não, já conheciam. Claro que você incentiva, né? Obviamente, pessoas vieram por minha causa, né? O próprio presidente, o CEO da Cooper Bridge Foundation, veio aqui no evento do Palácio, aqui na Casa da Princesa Isabel, no meu evento do Sua Majestade de Arte. Ele veio para isso. Então, assim, você consegue movimentar essas pessoas de uma certa forma, sim. Mas muita gente conhece, já veio. E se não conhece, não veio, conhece a história e quer vir. E aí a gente vai lá e força a barra, você tem que vir. A importância da publicidade, a importância de estar falando de Petrópolis aos 4 cantos do mundo. Isso, né? Que você faz, o seu programa, é incrível, porque primeiro dá oportunidade para a gente conversar, falar sobre isso, né? E chamar a atenção das pessoas para isso. Então, eu acho que é fundamental a gente bater na tecla e cada vez mais dizer, não, sou petropolitano. E conta pra gente agora alguns motivos que fazem você ter orgulho de ser petropolitano. Olha, nascer numa cidade imperial não é para qualquer um, né? Eu acho que daí já é um grande motivo. Com uma arquitetura primorosa, né? Os maiores arquitetos paisagistas criaram toda essa beleza que é o nosso centro histórico, por exemplo, né? Como eu falei antes, a Avenida Keller, eu sou apaixonado por essa rua, apaixonado por essas casas e fico imaginando naquela época como não seria espetacular, né? Viver aqui e eu acho que a gente desfruta dessa sensação. Então eu não posso dizer mais nada além de que sou apaixonado por Petrópolis. Isso daí. Bom, estamos chegando aqui ao final do programa, mas antes eu preciso de fazer uma pergunta para a gente finalizar aqui também, para que possa incentivar as pessoas de casa. Qual a dica, a sugestão, o conselho que você dá para quem está nos assistindo, que é jovem ainda e quer ingressar na arte, ou aquela pessoa que já não é mais tão jovem, mas que fala assim, eu quero ingressar no mundo artístico, porque eu sou um artista frustrado, nunca investi nessa área, eu quero me abrir para a vida, quero ser artista. Qual o conselho que você dá? Seja artista. Não tenha medo, não tenha receio de mostrar o que você quer mostrar, não tenha receio de aparecer mostrando aquilo que você faz. Eu acho que você não pode ter medo, porque muitas vezes eu até, principalmente com jovens, eu converso com jovens, filhos de amigos, e que dizem, não, eu tenho vergonha, não, eu não quero mostrar, não, eu tenho... Eu falei, mas vergonha de quê? Sabe? Por que a gente tem vergonha de mostrar alguma coisa que está dentro
da gente, que a gente tá, é uma expressão sua, né? Uma expressão assim como a palavra, é um desenho, é um canto, é um poema. Então, por que você vai ter vergonha ou receio de mostrar? Então tem que mostrar. Não pode ter o artista não pode ter esse tipo de pudor, porque senão você não vai a lugar nenhum. Porque você vai ficar dentro do seu ateliê, preso, ou dentro do seu quarto, ali, ou dentro do seu universo, pensando que você quer ser artista, mas a sua atitude não... O tempo passa, o tempo passa, não volta. O tempo faz assim, olha. Eu não tenho, assim, o que eu posso fazer hoje, eu faço hoje. Porque amanhã, eu nunca vou chegar assim, amanhã e dizer assim, ontem eu queria ter feito isso. Não, eu fiz. Sabe? Errei, não errei, foi bom, não foi bom. Vou melhorar nisso, vou acertar. Me arrepender jamais, sabe? Agora, eu vou lá e vou fazer. Porque se eu sinto que é para fazer, eu vou lá e faço. Depois eu resolvo se eu continuo, não continuo, mas eu vou lá e faço. E o que você espera da Petrópolis de amanhã? Ai, Pablo, pergunta difícil para responder. Porque eu adoraria ver uma Secretaria de Turismo super ativa, uma Secretaria de Cultura com um olhar internacional, sabe? De acordo com a nossa cidade, com tudo isso que a gente falou, com todo o potencial que a gente tem, eu vejo que a gente não tem esse suporte de jeito nenhum. Né? Não tem iniciativa, se não é a iniciativa privada, que também tampouco é muito presente, eu sinto também uma resistência de quem poderia fazer muitas coisas nessa cidade, não faz. Também são só, sabe, taking, não chegam junto, não querem aportar um pequeno capital que seja para apoiar um evento. Então, se a gente não tem condições de fazer aquele aporte e fazer a coisa acontecer, a coisa não acontece. Diante disso, mas é importante até a gente reforçar aqui que o governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Turismo, do secretário Gustavo Tutuca, do presidente Sérgio Ricardo também, só esse ano já participaram da ITB em Berlim, da WTM, da WTM de São Paulo, já participaram da FIT, da FIT Madrid, da BTL em Lisboa, ou seja, apresentando o estado do Rio como um todo para esse mercado emissor. Já tivemos ações na Argentina, Uruguai, Paraguai, só que o estado divulgar as 12 regiões turísticas é uma coisa, mas é ainda mais importante que o município participe, né? Claro, é importante que o município, como a gente falou aqui, olha, vai lá Petrópolis, que o estado, lá no estado fala-se dos 92 municípios, o estado tem 92 municípios para cuidar. Mas como falamos nos blocos anteriores, né? Quem pede recebe, quem se desloca tem prioridade. Ou seja, você tem que estar em movimento apresentando, né? Não, e eu acho que o que a gente está fazendo aqui é realmente chamar a atenção para esse ponto, né? Se eu posso colaborar, se você pode colaborar, e se a gente juntos pode se unir, está provocando que esse mercado... porque é um mercado, né? O mercado turístico é um mercado. Movimenta 52 setores da economia. Então, você vê, por exemplo, esse lugar aqui, do Duetos, que acabou de inaugurar aqui, eles nos finais de semana, então a quantidade de pessoas que vêm, porque não tem nada mais gostoso do que você sentar aqui. Estamos no centro da cidade, ouvindo o canto dos pássaros, tomando um cafezinho no centro da cidade, no coração. Eu acho que isso é um privilégio, né? Então, se você está aí sentado, pensando assim, o que eu vou fazer no final de semana? Vem para Petrópolis tomar um cafezinho com a gente aqui no Palácio da Princesa Isabel. Márcio, o bate-papo foi maravilhoso. Eu tenho certeza que a gente tem que marcar outras entrevistas dessas, outros bate-papos desses, porque tem muita coisa para a gente compartilhar ainda. Prazer. Obrigado. E quem quiser te seguir nas redes sociais, acompanhar tua trajetória, acompanhar, é só seguir, buscar no Instagram lá, @Marzio Fiorini, certo? Certíssimo. Então, pessoal, muito obrigado. Esse é o programa Orgulho de Ser Petropolitano, valorizando gente da gente, valorizando a nossa gente petropolitana. Eu vou ficando por aqui e até o próximo programa na semana que vem pela TVC, a TV do Correio da Manhã, do Correio Petropolitano. Até lá. Me segue lá também nas redes sociais, no Instagram, @PabloKling. E se você é artista e quer mostrar o seu trabalho, mande um direct lá e a gente agenda para mostrar o seu trabalho, porque você, petropolitano, é a razão de existir esse programa. Até a próxima semana.
TVC, a TV do Correio da Manhã.